Bom, primeiros passos aqui dentro do Expert SA Groups. Quando você loga, você já aparece, você já cai aqui no dashboard. E no dashboard a gente já tem algumas informações, né? Para essa conta que eu estou logado aqui, tem 18 grupos, tem 4 leads identificados. Os leads que vão aparecer aqui é, são os leads que foram identificados, porque o WhatsApp ele tem mudado constantemente para que a privacidade dos usuários seja cada vez mais respeitada. Então, nem sempre as pessoas que estão dentro dos grupos, hoje em dia, a gente consegue identificar qual é o número dela. Mas conforme a pessoa vai interagindo com o seu grupo, esses números vão sendo identificados. E aí, esses números identificados, eles passam a ser leads dentro do sistema. E você tem esse número total de leads aqui aparecendo no dashboard. O número de cliques aqui é quando você configura uma automação de roteamento automático para os seus grupos de WhatsApp. É um link único que você tem para as pessoas entrarem nos grupos de WhatsApp. Então, a estatística de cliques, né, quando a pessoa clica nesse link para entrar num grupo, vai aparecer aqui. Mas ao lado aqui, a gente tem aqui a movimentação, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram do seu grupo, sempre uma estatística de dia, tá, por dia. Mais abaixo a gente tem o melhor da ferramenta, que é a parte de performance de disparo. Toda vez que você mandar uma mensagem, você vai ter essa mensagem aqui nesse quadro. Então você vai ter a taxa de leitura da mensagem, quantas pessoas receberam essa mensagem que foi enviada, e aí não importa se é um grupo de roteamento ou se é mais de um grupo, né? Vai ser o total de pessoas somadas ali, certo? Você vai ter a taxa de aprovação. O que quer dizer isso aqui? Quando a pessoa reage à sua mensagem, quando ela coloca lá uma reação. Geralmente os nossos grupos, eles são grupos fechados, as pessoas não podem escrever, mas elas podem reagir. Então, quanto mais você provoca a pessoa a reagir a essa mensagem, você vai tendo aqui essa estatística subindo. Então, é bem interessante porque você passa a mudar a forma como você manda mensagens dentro do seu grupo de WhatsApp, porque faz sentido você pedir para que as pessoas possam reagir. Olha, coloca aqui uma reação se você leu essa mensagem. Isso vai fazer com que você possa saber como o seu grupo está aquecido. Velocidade de consumo. Aqui tem uma configuração que você pode clicar aqui e ajustar, né? Começa de 25% até 100%. O que isso quer dizer? Quando 50% do grupo leu a mensagem, ele vai marcar aqui quanto tempo levou para essa mensagem ser lida por 50% de integrantes desse grupo. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo que tem 10 leads ou 10 integrantes dentro desse grupo, para que 50%, ou melhor, né, para que a estatística apareça aqui, 50% desse grupo tem que ter aberto a mensagem, tem que ter entrado no grupo. Quando 50% lê a mensagem, essa estatística vai aparecer aqui e aí você vai levar quanto tempo, você vai saber quanto tempo levou para a mensagem ser lida. Aqui também a gente tem uma estatística de rejeição. Sabe quando a gente manda uma mensagem e alguns números saem? Você vai ter uma estatística aqui, porque aí também você pode entender o tipo de mensagem que você enviou e como que essa mensagem impactou as pessoas que estão ali no seu grupo. Mais abaixo a gente tem aqui um gráfico que ele vai sendo montado conforme você usa o sistema. Você vai ter números de cliques, números de entradas, a média
para você saber, por exemplo, se você está atingindo as suas metas de captação. E também a gente tem aqui a curvas de saída. Tudo isso aqui para você entender como que está funcionando o seu funil, certo? Mais embaixo a gente tem aqui os agendamentos que estão para acontecer e aqui você tem os grupos com o número de integrantes. E no final da página a gente tem aqui todas as atividades que aconteceram aqui no sistema, inclusive os alertas que você recebeu aqui no sininho. Vai aparecer tudo aqui embaixo também nas atividades, tá bom? Então é isso, essa é a primeira tela que você tem quando você loga no sistema. Aqui você tem as instâncias. Se, por exemplo, a sua instância for desconectada, esse botãozinho aqui ele vai aparecer em vermelho, tá bom? Então é sempre uma maneira de você identificar se está tudo bem com o sistema. É isso aí. Vamos lá, que daqui a pouco eu explico mais coisas para vocês.